Olá, meus amores e amoras, tudo bem? Então, hoje nós vamos entrar na nossa apostila 3, tá bom? O capítulo é o 16 e nós vamos falar sobre a notícia. O que é uma notícia? Para que serve? Que gênero textual é esse? Bom, a notícia é um gênero textual narrativo e tem por objetivo passar uma informação. Quando a gente fala gênero textual narrativo, a gente já espera de cara que vai tratar de uma história, vai contar um fato, né? Só que a gente sabe que dentro do gênero textual narração existem várias maneiras de contar histórias. Existem os contos populares, as lendas, os mitos, as crônicas, as reportagens, as notícias. E qual a diferença, ou quais as diferenças entre um gênero e outro? É que cada gênero textual, embora pertença à família do campo narrativo, cada um tem um jeito especial de contar sua história. A notícia tem o seu jeito especial também de contar as histórias. Quando a gente fala de uma notícia, a gente jamais vai ver algum texto que fale sobre algo que seja inventado, imaginado, como, por exemplo, um conto popular ou um mito. Não. Se tem uma palavra que define muito bem o gênero notícia, essa palavra é fato. Fatos reais. As notícias giram ou deveriam girar, porque a fake news tem atrapalhado bastante a nossa vida, mas as notícias verdadeiras, as notícias oficiais, elas sempre vão girar em torno de fatos reais, da realidade, do que está acontecendo ao nosso redor, do que está acontecendo no mundo. Tanto é que você liga o jornal, por exemplo, e aí na vinheta passa assim lá no começo, na primeira parte do jornal, naquela parte em que os repórteres falam bem rapidinho, um resumão de tudo que vai acontecer. E aí você já espera, você já tem uma prévia de tudo que vai ser dito ao longo daquele jornal. A notícia, ela vai trazer pra gente aquilo que está acontecendo e às vezes a gente não tá vendo. A gente não tem contato, a gente não sabe do que está acontecendo. Por exemplo, como que a gente ia saber que pegou fogo lá no Pantanal e que tem pegado fogo, se não fossem as notícias? Como nós iríamos saber da pandemia se não fossem as notícias e os demais textos jornalísticos? Não é mesmo? Então a notícia ela tem um papel fundamental na nossa vida e ela conta coisas reais e elas têm por objetivo informar as pessoas. Está acontecendo isso em São Paulo, isso no Rio de Janeiro, isso em Minas Gerais, isso nos Estados Unidos, eleições estão a todo vapor nos Estados Unidos. É isso que a notícia faz. Conta para a sociedade, para o mundo inteiro, o que está acontecendo. E o interessante é que essas notícias podem ser gerais do mundo todo, né? Igual, por exemplo, passa no Jornal Nacional notícias do mundo inteiro, não passa só do Brasil. Mas no MGTV passa notícias de onde? Somente da nossa região aqui, da Zona da Mata. Se a gente assiste o Jornal Nacional, o jornal local que passa à noite, tem o SPTV, tem o RJTV e aqui nós temos o MGTV. Tem os jornais locais que vão reportar os fatos da região específica e tem os jornais que agregam ou que falam de todas as regiões ao mesmo tempo, tá bom? E aí, o que mais a gente precisa saber sobre o gênero narrativo? Então, a notícia conta um fato, esse fato é real, ele sempre vai ser atual, algo que está acontecendo agora ou que aconteceu há pouquíssimo tempo. É por isso que as notícias morrem ou envelhecem.
notícias que foram contadas em 1970 hoje não tem mais relevância ou hoje não tem mais a mesma importância que tinha antes, porque já passou, acabou. Muitas outras coisas aconteceram desde 1970. Então é por isso que as notícias elas são atuais. E os veículos onde as notícias são reportadas, são apresentadas, podem ser nos jornais televisivos, pode ser por meio da internet, blogs, sites, jornais virtuais que existem, né? Revistas virtuais também que contam notícias. E o importante da notícia é que, além de contar fatos reais, as questões do dia a dia, a linguagem é uma linguagem clara, objetiva, direta e impessoal. Clara, objetiva e direta é uma linguagem que toda e qualquer pessoa, ao ler ou assistir a notícia, consiga compreender do que o repórter está falando. E impessoal é a parte mais difícil da notícia. É porque quando vai reportar uma informação de contexto social que está acontecendo em volta, o jornalista deveria guardar a sua opinião. Ser impessoal, ele não pode tomar um lado, um partido. Por exemplo, suponhamos que vai ter eleições, que esse ano é um ano eleitoral, vai ter eleições para prefeito. Aí no MGTV, a Érica Salazar e uma outra repórter começam a falar sobre os prefeitos, os candidatos à prefeitura de Juiz de Fora. Elas podem expressar a opinião delas, dizer em qual elas vão votar ou qual candidato é melhor? Não, porque senão elas vão influenciar o eleitor. Elas têm só que reportar as notícias. Então, nesse gênero narrativo, não cabe a opinião pessoal. Claro que tem alguns repórteres que, de uma forma bem sutil, bem delicadinha, deixam assim as suas ideias aparecerem. Mas não seria certo fazer isso. Não é isso que se espera do gênero textual notícia, tá bom? E é muito importante, quando a gente lê uma notícia, a gente parar e se perguntar para o que escrever e para quem escrever. Se for uma notícia, por exemplo, que é direcionada para o público jovem, uma notícia sobre o Enem, né, que são os adolescentes que vão fazer, a linguagem vai ser uma linguagem mais próxima desse público específico. São os adolescentes. Se for uma notícia, por exemplo, que fale sobre abuso sexual ou que fale sobre maus tratos infantis, claro que o repórter vai noticiar numa linguagem mais próxima para que as crianças entendam a gravidade do problema e para que elas possam também aprender a se proteger. Então, uma notícia, antes de ser escrita ou antes de aparecer na TV, elas são estudadas, elaboradas, para que elas atinjam as pessoas de uma forma que elas possam compreender. Não é só sentar e contar a história como se fosse de amigo para amigo. Não é assim. E quando a gente fala de linguagem clara e objetiva, não significa que a pessoa vai atropelar as regras da gramática também. Não vai. Por ser uma notícia, um fato informativo, a pessoa precisa obrigatoriamente aplicar as normas gramaticais, né? Não vai falar assim, nós vai viajar para... Não vai parecer numa notícia que se preze, porque a gramática condena esse tipo de linguagem. Mas pode ser uma linguagem simples, coerente e que todos nós possamos entender, independente da nossa idade. Tá bom? Sobre a notícia, o que vocês precisam saber é isso. É um gênero narrativo. Tem por objetivo informar sobre o que está acontecendo ao nosso redor no dia a dia. Por isso que os jornais televisivos são diários, todo dia tem jornal, então todo dia tem notícia, né? Por mais que elas se repitam, por exemplo, passa uma notícia no jornal hoje, aí no Jornal Nacional passa de novo a mesma notícia.
naquele dia são notícias daquele dia. No dia seguinte vão ter outras informações. E são essas notícias que fazem com que nós, cada um de nós, possamos inserir na sociedade sabendo do que está acontecendo. Que aí a gente vai sair de casa, a gente não vai levar um susto, porque a gente sabe, tem uma pandemia, o que é essa pandemia, o que ela provoca, quantas pessoas já foram atingidas, quantas morreram, se a pandemia está aumentando, se está diminuindo, a gente só sabe essas coisas por causa das notícias. São fatos reais do dia a dia que a televisão, a internet está mostrando pra gente. Consegue entender como a notícia é importante na nossa vida? Ela é fundamental, ela é essencial, tá bom? Além disso, tem uma coisa muito importante para a notícia, uma ferramenta que chama propriedades do título. Antes de sair por aí contando o que está acontecendo no mundo, toda notícia precisa de um título. E esse título, geralmente, ele é chamativo. É um título que prende a atenção do leitor. Por exemplo, jovem é morto a tiros no bairro Dom Bosco. Essa é a notícia. Essa é o título. Esse é o título. E a notícia vai vir depois. Vai contar como ele foi morto, quando foi, quais os motivos dessa morte, se foi acidental, se foi criminal, se não foi. Aí vem os detalhes depois. Tá bom? Precisam saber muita coisa hoje sobre notícia? Não. Só que elas são importantíssimas, que elas são impessoais, então geralmente elas são contadas na terceira pessoa, ele ou ela que aparece, né? É baseado em fatos reais. A linguagem é uma linguagem comum, próxima, né, da realidade das pessoas que vão ler essa notícia ou que vão assistir a esse jornal, para que todas as pessoas possam entender. E é um gênero narrativo, conta uma história, um fato real, obviamente, tá bom? Vocês vão entender um pouco melhor tudo isso que eu estou dizendo, realizando as atividades das páginas 364 até a página 368, os exercícios do 1 ao 8. Não precisam fazer, os exercícios do 1 ao 10. Não precisam fazer o super desafio agora, só os exercícios. Repetindo as páginas, 364 a 369. São 10 perguntas para vocês responderem, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, vocês sabem como me encontrar. No mais é isso. Beijos de luz e eu amo muito cada um de vocês. Tchau, tchau.